A história começa de forma estranha e silenciosa, quando um pequeno grão de poeira flutua pelo ar e entra no quarto da menina Aurora. Aos poucos, essa poeira começa a se mover sozinha, crescendo lentamente até ganhar uma forma definida, parecida com um coelho. Assustada, Aurora percebe que a criatura está escondida debaixo da cama. Desesperada, ela grita e chama seus pais, avisando para que eles não encostem no chão. No entanto, os pais não levam o medo da filha a sério. Dizem que não existe nada ali embaixo e saem do quarto. Sem coragem de voltar para a cama, Aurora decide deitar na varanda do apartamento. O que ela não imagina é que aquela criatura de poeira é, na verdade, um ser vivo. Enquanto observa o céu, Aurora vê um vagalume brilhando e passa a segui-lo. Guiada por essa luz, ela acaba saindo do prédio e encontra um homem que mora em um apartamento vizinho. Os dois entram juntos no elevador e sobem até o quinto andar. Porém, logo depois, Aurora sai novamente e começa a seguir o homem em segredo. Sem ser notada, ela o acompanha até uma área externa, onde pega uma máscara em uma barraca e a coloca no rosto. Em seguida, ela sobe até o terraço do prédio. Lá de cima, Aurora observa uma cena estranha. O homem está sendo seguido por outro sujeito e por alguém vestindo uma fantasia de dragão. De repente, fogos de artifício explodem por toda parte, criando confusão e barulho. Aproveitando o caos, o homem começa a atacar e matar, um por um, todos que estavam escondidos dentro da fantasia. Do ponto de vista da menina, parecia que ele estava lutando contra um dragão de verdade. Na realidade, eram apenas pessoas disfarçadas. O homem corta a cabeça do dragão e sai andando tranquilamente, limpando o sangue das mãos. Aurora continua seguindo esse homem misterioso. Seus movimentos e a forma como luta fazem parecer que ele é um assassino profissional. Em certo momento, ele percebe que está sendo seguido e nota a presença da menina. Enquanto isso, o monstro que vivia debaixo da cama de Aurora se move por baixo do chão. Mais tarde, os pais tentam acalmá-la novamente, desejam boa noite e saem do quarto. Porém, dessa vez, Aurora não responde com um simples boa noite. Ela diz adeus. Logo depois, escondido sob o piso, o monstro surge e devora os pais dela por completo. Na manhã seguinte, Aurora acorda como se nada tivesse acontecido. Ela sobe em um hipopótamo de brinquedo com rodinhas e passa a se mover pela casa sem tocar o chão. Ao procurar pelos pais, percebe que eles não estão em lugar nenhum. Ela passa o dia inteiro sentada no corredor do prédio, em silêncio. Quando retorna ao apartamento à noite, escuta sons estranhos, como rosnados vindos de dentro. Aurora entra e segue até o quarto montada no brinquedo. Ela consegue chegar até a cama sem tocar o chão, mas um de seus sapatos acaba caindo. Assim que o sapato encosta no piso, o chão começa a tremer violentamente. Um buraco se abre bem à sua frente e um braço longo e pontudo surge para pegar um pequeno objeto que havia caído. O monstro também quebra a luz do quarto, mergulhando tudo na escuridão. Aurora tenta fugir, mas o monstro começa a sacudir a cama com força. Ele emerge parcialmente do chão, revelando um corpo enorme, mas a cama fica presa em suas costas, impedindo que ele a veja. Sem conseguir encontrá-la, a criatura acaba recuando e desaparece novamente sob o piso. Na manhã seguinte, Aurora acorda acreditando que tudo poderia ter sido apenas um pesadelo. Porém, ao olhar em volta, percebe que a lâmpada do quarto continua quebrada, confirmando que tudo foi real. Depois de confirmar que aquilo não foi um sonho, Aurora sai de casa sozinha. Ela vai até uma igreja onde algumas pessoas estão recolhendo doações. Sem pensar duas vezes, a menina rouba o dinheiro arrecadado e foge do local. Em seguida, esse dinheiro chega até o homem misterioso que ela havia seguido anteriormente. Ele recebe um envelope e, ao abri-lo, encontra uma carta escrita por Aurora. Nela, a menina pede para contratá-lo a fim de matar o monstro que vive debaixo da sua cama. Junto da carta, ela coloca todo o dinheiro que conseguiu juntar. Enquanto conta as notas, o homem se surpreende quando Aurora aparece em sua porta. Ele pergunta de onde ela tirou exatamente $327. Com naturalidade, Aurora responde que roubou uma igreja. O homem, desconfiado, questiona por que ela acha que ele mataria monstros. Aurora explica que o viu enfrentando e matando um dragão. O homem ri e diz que ela tem uma imaginação muito fértil, afirmando que monstros não existem. Ele pergunta se os pais dela acreditariam nessa história. Aurora responde que agora eles acreditam. Afinal, é difícil não acreditar em algo quando está sendo devorado por isso. Diante dessa resposta perturbadora, o homem decide ir até o apartamento dela para entender melhor a situação. Aurora segue à frente montada em seu hipopótamo de brinquedo, guiando o homem pelo apartamento. Ela mostra o quarto dos pais, onde há sinais de bagunça, mas nenhuma mancha de sangue. Aurora afirma que o monstro os engoliu inteiros. O homem, no entanto, encontra uma cápsula de bala e algumas marcas estranhas, o que levanta ainda mais dúvidas. Ele questiona se os vizinhos não ouviram nada. Aurora diz que o monstro consome tudo, inclusive os gritos. Mesmo assim, o homem continua desconfiado e pergunta por que ela não foi à polícia. Ele também afirma que não matou nenhum monstro e que não acredita na história dela. Aurora rebate dizendo que justamente por isso ele não pode ir à polícia, pois parece alguém que já matou muitas coisas. O homem argumenta que um monstro que não deixa sangue não sairia matando pessoas sem motivo. Aurora responde de forma simples e direta. Seus pais
dois tocaram o chão. Sem conseguir acreditar, o homem devolve o dinheiro e manda a Aurora para casa. Depois disso, ele se encontra com uma mulher chamada Laverne. Ao mostrar os documentos dos pais de Aurora, ele explica que essas pessoas foram apagadas profissionalmente e que a filha acredita que foram comidas por um monstro. Ele suspeita que alguém estava atrás dele e acabou atacando o apartamento errado. Laverne alerta que agora existe uma criança que conhece o rosto dele. O homem afirma que a menina não sabe de nada e deixa claro que não mata crianças. Laverne questiona se ele matou os pais dela, mas ele nega com firmeza. Enquanto isso, Aurora continua ouvindo rosnados vindos debaixo da cama. Pouco depois, o homem escuta o elevador chegando ao andar. Ele corre até o apartamento de Aurora e manda que ela se esconda. Ele mesmo se posiciona entre duas paredes. Um homem armado invade o apartamento e entra em luta com o assassino. Ao mesmo tempo, uma mulher entra pela janela do quarto de Aurora e começa a atirar contra a cama. Aurora, porém, está escondida dentro do armário, camuflada em um urso de pelúcia. No corredor, a luta continua. O assassino consegue atingir o invasor com uma luminária, mas acaba sendo quase estrangulado. Para se salvar, ele enfia os dedos na garganta do homem, matando-o. No quarto, a mulher abre o armário e aponta a arma para Aurora. Antes que possa atirar, o monstro surge por trás e a devora completamente. O assassino desmaia durante a confusão. Quando acorda, Aurora diz que a mulher foi comida pelo monstro, mas ele não acredita. Temendo que mais pessoas voltem, ele pega a Aurora no colo e a leva para a cozinha, afirmando que alguém escapou e certamente retornará. Ele revira o quarto da menina, mas não encontra nada sob o chão. Em seguida, leva o corpo do homem morto para o banheiro e o pendura sobre a banheira. Aurora sugere deixar o corpo em seu quarto para o monstro comer, mas ele ignora. Ele começa a esquartejar o corpo e pede ajuda de Aurora para embalar os pedaços. Enquanto fazem isso, o homem tenta explicar que não existe monstro nenhum e que os pais dela foram assassinados, mas Aurora permanece irredutível. Um monstro comeu sua família e isso só vai parar quando ele for morto. Enquanto continuam conversando, alguém bate à porta do apartamento. É uma mulher chamada Brenda, que diz ser do serviço social e afirma que tem um encontro agendado com a família. O homem tenta adiar a visita, mas descobre que os pais de Aurora eram apenas seus pais adotivos e que ela já passou por 3 famílias diferentes. Brenda avisa que faltar ao compromisso gera registro permanente. Mesmo assim, ele insiste em remarcar. Nesse momento, o homem percebe algo estranho no comportamento da suposta assistente social e começa a desconfiar de que ela não é quem diz ser. Brenda também percebe que ele não é o pai de Aurora e avisa seus companheiros. O homem então pergunta à menina quantas famílias o monstro já devorou. Aurora responde sem hesitar: todas. Ele comenta que crianças costumam confundir fantasia com realidade, mas Aurora revela algo ainda mais perturbador. Ela diz que desejou a existência do monstro ao ver uma estrela cadente, da mesma forma que desejou que ele aparecesse para matá-lo. O homem pergunta por que ela teria feito um pedido desses. Aurora responde que queria que o monstro comesse seus pais, porque eles não eram bons com ela. Quando ele pergunta por que as outras famílias também desapareceram, a resposta é sim. O monstro agora quer comê-la. Aurora acredita que é uma criança ruim, alguém que não merece ter uma família. Para ela, o monstro sempre aparece porque ela é errada. Mais tarde, o homem aparece com 2 malas na sala. Em uma delas, está o corpo de um dos homens mortos. Na outra, ele diz que estaria a menina. Ele vai até Laverne e descobre que ela havia enviado 2 pessoas para matar uma testemunha que conhecia seu rosto, Aurora. Laverne revela que os pais biológicos da menina a abandonaram ainda bebê. Enquanto conversam, Aurora surge inesperadamente, estragando a farsa. Ela acusa o homem de tentar abandoná-la, lembrando que o contratou e que ele aceitou o dinheiro. Laverne diz que ele está projetando seus próprios traumas nela e que ajudá-la não vai consertar o passado dele. Quando questionada sobre o serviço contratado, Aurora responde que ele foi contratado para matar o monstro que comeu seus pais, e também a mulher que entrou pela janela do quarto. Cansada da situação, Laverne manda os dois irem embora da cidade imediatamente. Mesmo assim, o homem e Aurora acabam indo comer em um restaurante. Lá, outro homem os observa. Ele se aproxima e pergunta se Aurora é filha dele. Aurora responde que sim. O homem avisa que a presença da criança não vai impedir o que precisa ser feito e sugere conversarem do lado de fora. O assassino concorda e diz que irá se juntar a ele depois que Aurora terminar a sobremesa. Porém, assim que o homem sai, o assassino leva a Aurora de volta para o apartamento. O sujeito começa a segui-los, acompanhado de outros homens. Ao chegarem ao prédio, uma mulher aparece novamente dizendo ser do serviço social. O assassino agradece por ela ter voltado. Aurora avisa para ela não encostar no chão, pois o monstro a mataria. O homem manda a Aurora se esconder dentro da cama. Ele explica à mulher que acredita que todas as famílias da menina estão mortas e que a Aurora não está mentindo de propósito. Para ele, o trauma fez com que ela enxergasse monstros onde existem pessoas perigosas. Ele pede para que a mulher ligue para alguém, pois há pessoas armadas do lado de fora. A mulher confirma que também vê os homens do lado de fora. O assassino acredita que Aurora presenciou o assassinato dos pais e por isso passou a enxergar tudo como monstros. Nesse momento, a campainha toca novamente. Ao abrir a porta, Laverne aparece
aparece e avisa que há várias pessoas esperando lá embaixo para matá-lo. Ele afirma que há agentes federais dentro do apartamento e que reforços estão a caminho. Laverne discorda e diz que ele não pode salvar a menina, pois ela conhece os rostos deles e precisa morrer. O homem ignora o aviso e volta para dentro. Lá dentro, a mulher revela a verdade. Ela não é assistente social, mas sim uma agente do FBI. Ela investiga o desaparecimento das famílias de Aurora. Segundo ela, o único detalhe em comum entre todos os casos é um frasco aberto de produto amargo usado para impedir crianças de chupar o dedo. O pincel desse produto sempre desaparecia e depois era encontrado sob o chão, exatamente embaixo da cama da menina. O homem ironiza dizendo que talvez o monstro tenha cuspido o objeto por não gostar do gosto. Enquanto conversam, um barulho estranho começa a ecoar vindo do quarto de Aurora. A menina grita desesperada, avisando para ninguém tocar no chão, pois o monstro iria atacá-los. Ela implora para que o homem saia imediatamente do piso. O assassino manda Aurora se esconder novamente embaixo de suas cobertas especiais, aquelas que a mantêm longe do chão. Mesmo com os avisos, todos acabam ignorando os sons vindos debaixo do piso. Pouco depois, homens armados cercam o apartamento e começam a atirar. Uma bala atinge a agente do FBI. O assassino reage, pega a arma dela e puxa a agente ferida para um local seguro. Do lado de fora, outros agentes federais entram em confronto com os assassinos. Os criminosos conseguem invadir o apartamento, transformando o local em um verdadeiro campo de batalha. No banheiro, o assassino procura mais munição enquanto tenta ajudar Bautista, que recupera a consciência e pede sua arma de volta. Nesse momento, o chão do banheiro começa a se romper. O monstro finalmente surge por completo, atravessando o piso. O assassino sente sua presença pela primeira vez e, assustado, se afasta do chão junto com Bautista. A criatura aparece diante dos criminosos, que pensam se tratar apenas de um animal estranho e começam a atirar. As balas não são suficientes. O monstro ataca e passa a devorar os invasores um a um. O assassino encontra o frasco do produto amargo no banheiro e percebe que aquele gosto é algo que a criatura não suporta. Durante o caos, o monstro joga um dos homens para dentro do banheiro, onde ele acaba sendo morto pelos dois. Lá fora, os gritos cessam de repente. Os criminosos percebem que tocar o chão é fatal e tentam se manter afastados do piso. Um deles tenta pegar sua arma caída, mas Aurora grita para ele não fazer isso. Assim que o homem encosta no chão, o monstro surge novamente e o engole. De dentro do banheiro, o assassino joga o corpo de um criminoso para fora. Primeiro, o corpo é atingido por tiros e logo depois o monstro emerge e o devora também. Ao presenciar tudo isso, o assassino finalmente aceita que o monstro é real. Ele fecha a porta do banheiro tentando se proteger. Pouco depois, agentes do FBI entram no apartamento e apontam armas para os criminosos restantes, ordenando que se joguem no chão. O problema é que ninguém quer tocar no piso. Bautista diz ao assassino para fugir com a menina. Ela tenta sair, mas o monstro bloqueia a passagem e começa a atacar todos ali dentro, incluindo criminosos e agentes federais. O apartamento se transforma em um verdadeiro massacre. Pessoas correm, gritam e são devoradas uma a uma. O assassino tenta alcançar Aurora sem encostar no chão. Ele sobe no hipopótamo de brinquedo e consegue chegar até o quarto da menina. Ele diz que os dois vão fugir pela janela. Porém, antes que consigam sair, o monstro surge de repente, agarra o assassino e o engole inteiro. Em seguida, desaparece novamente sob o piso. Aurora se esconde embaixo da cama, acreditando que perdeu tudo. Na manhã seguinte, Aurora acorda com barulhos vindos debaixo do chão. De repente, o piso se rompe e o assassino emerge, ainda vivo. Ele havia passado o produto amargo pelo próprio corpo, fazendo com que o monstro o cuspisse por não suportar o gosto. Nesse instante, Laverne aparece armada, determinada a matar Aurora. O assassino grita para que ela saia do chão e a chama de mãe, o que a deixa ainda mais irritada. Laverne começa a agir de forma agressiva, quase como o próprio monstro. Quando ela atira, a criatura recua momentaneamente, mas logo surge por trás e a devora por completo. O assassino e Aurora tentam fugir, mas o monstro bloqueia a saída mais uma vez. O cheiro do produto amargo afasta a criatura do homem, mas não resolve tudo. O assassino pula pela janela para escapar e Aurora se coloca entre ele e o monstro. Nesse momento, acontece a revelação final. O monstro não quer comer Aurora. Ele pertence a ela. Foi criado a partir do desejo da menina. Aurora diz que desejou o monstro, assim como desejou que o assassino aparecesse em sua vida. Ela entende que terá que conviver com ele para sempre. Aurora e o assassino fogem juntos de carro. Enquanto eles partem, o monstro continua seguindo-os por baixo da terra, sempre presente. E assim termina essa história sombria, onde realidade e imaginação se misturam de uma forma assustadora. Se você assistiu até o final, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse.